Qual a bibliografia sobre eletromagnetismo utilizada nesta série? Esta tem sido uma pergunta frequente. Em seguida, onde é que eu posso obter mais informações sobre o assunto? Quais os materiais que sobrem efeito do magnetismo? Como caracterizamos os materiais quanto à resposta a campos magnéticos externos aplicados? Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à 30ª parte da série sobre parâmetros magnéticos ou introdução. Estamos interessados em compreender melhor o comportamento e aplicação dos materiais magnéticos. Para isso, nós veremos os seguintes assuntos. Vamos abordar a bibliografia básica e não tão básica assim, utilizada no estudo do eletromagnetismo e particularmente nesta série. Em seguida, vamos falar sobre domínios e materiais magnéticos. Terceiro, faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos então iniciar falando sobre a bibliografia básica e não tão básica assim. A teoria bem apresentada. O primeiro livro que nós vamos citar é o livro do Wright, hoje também com autoria com John Buck. O livro chama-se Eletromagnetismo, editado pela McGraw-Hill, e é um clássico na área. Quando um livro traduzido para o nosso idioma alcança acima da 7ª edição, já diz muita coisa sobre a obra. Talvez não seja o melhor livro introdutório, na minha opinião, mas é um excelente livro para um curso técnico mais avançado ou de graduação na área elétrica. O segundo livro seria o livro do Griffith, Introdução à Eletrodinâmica, editora Prentice Hall, em inglês. Já está na 4ª edição. Você encontra diversos canais no YouTube com a solução de vários exercícios desse livro. Se eu fosse exilado para uma ilha deserta e tivesse que escolher apenas um único livro técnico para levar, sem dúvida, seria o livro do Griffith. Mas se você agora é daqueles que gostam de resolver exercícios para aprender mais, o que é uma excelente ideia, eu primeiro sugiro o livro da REA. Você encontra esse livro pela internet. O nome de estudo: mais de 500 exercícios resolvidos e explicados, muito detalhadamente, abrangendo desde análise vetorial até equações de Maxwell, ondas planas, linhas de transmissão, guias de onda e antenas, com 3 capítulos sobre magnetostática. Mas você quer mais exercícios? Sim, nós temos o famoso livro do Eric Minisia, de eletromagnetismo, da coleção Shawn, famosa. Mais de 350 exercícios também resolvidos passo a passo, com os mesmos assuntos da referência anterior. Não tem um melhor do que o outro necessariamente. Os dois são indispensáveis e complementares para o estudo de exercícios resolvidos de eletromagnetismo. Agora, se você está interessado em explicações mais detalhadas, mas com aplicações mais práticas, eu recomendo o livro do Clayton, Eletromagnetismo para Engenheiros. Outro livro com o título autoexplicativo. Mesma abrangência do Wright, porém com um projeto gráfico bem mais agradável, na minha opinião. Também tem um enfoque de exemplos de aplicações mais prático. Chega de carga pontual parada no espaço, não é? Esta referência, ela pelo que eu saiba, é ideal para engenheiros eletricistas, área elétrica. O livro do professor José Roberto Cardoso, Engenharia Eletromagnética, da editora Campos Elsevier. Eu tenho que contar uma história. Certa vez, na primeira aula, conhecendo os alunos, eu percebi que quase todos eles eram profissionais da área elétrica, na aula de eletromagnetismo. Eu tive a sorte de encontrar esse livro que foi muito bem aceito pelos alunos. Que tal você falar sobre onda refletida em uma linha metroviária? Que tal você falar em condutividade abordando aterramento? Agora vamos passar para uma bibliografia não tão básica assim. Vamos falar sobre o livro do Balanis, Engenharia Eletromagnética Avançada. Está em inglês. Decididamente não é um livro para iniciantes, da primeira à última página. Por outro lado, qualquer livro do autor Balanis é excelente. No Brasil, o livro dele sobre antenas, que é muito bom, é vendido em 2 volumes. Se você quer conhecer o assunto com maior rigor matemático, este vai ser o seu livro de cabeceira. Qualquer curso sobre eletromagnetismo só tem a ganhar adotando esse livro. Vale cada uma das 891 páginas. Quais foram os livros consultados para a série sobre materiais magnéticos neste canal? Em ordem de utilização,
organização do mais consultado para o menos consultado, nós temos os seguintes livros. Primeiro, que eu mais consultei, o Griffith. A parte sobre magnetismo é quase imbatível, abrangente, com clareza, e os exercícios propostos, que são muito bons, você encontra resolvidos no YouTube. Apenas cuidado com a confiabilidade da fonte, como sempre. O segundo livro que eu empreguei também foi do Balanis, uma dupla formidável com o Griffith. Ele tem uma abordagem um pouco diferente e é muito bem, complementa o Griffith. Então os dois juntos são excelentes. E o terceiro, o Haidt, que já é um clássico impossível de ignorar. Perguntas rápidas e respostas diretas. Existem outros bons livros sobre eletromagnetismo que eu não citei, que não foram citados? Claro que sim. Eu citei apenas os que eu utilizei mais nesta série, que me serviram de apoio e consulta. Eu tenho todos esses livros. Posso estudar eletromagnetismo pelo YouTube? A resposta depende de você e do grau de confiança do canal que você está assistindo. Algumas excelentes e tradicionais instituições de ensino, como o próprio MIT, possuem cursos rápidos de verão ou complementares. Se a fonte é boa e confiável, por que não? Eu mesmo consulto alguns desses materiais com frequência. Posso exercer atividade na área elétrica sem conhecer eletromagnetismo? Olha, eu acho muito difícil. Na verdade, eu acredito que não. Pelo menos, não se você quiser ser um bom profissional. Primeiro, você vai ter que ser aprovado nessa escola técnica ou na faculdade. Se o curso for bom, você vai ser apresentado e cobrado sobre os assuntos de eletromagnetismo, porque, afinal de contas, é a nossa profissão. Segundo, abrir a NBR 5410 e aplicar o que está escrito requer ser alfabetizado no idioma e na área técnica. Por que essa recomendação específica? Qual o embasamento técnico? Se a minha aplicação não é exatamente igual, como é que eu posso adequá-la? Por que tem capacitor no motor do ventilador? Porque tem motores como Spira que parecem curto? Porque o ventilador de teto fica girando de forma intermitente, mesmo quando desligado? Por que eu não posso ligar todas as máquinas de uma fábrica simultaneamente? É verdade que enrolando o transmissor em papel de alumínio ele para de funcionar? Essas e emocionantes perguntas terão as suas respostas no eletromagnetismo. Vamos agora voltar a falar sobre domínios e materiais magnéticos. Vamos começar a juntar todos os nossos conhecimentos. Esse é o modelo tradicional do elétron que você já deve ter visto em algum lugar. Uma pequena carga elétrica, o elétron, girando, tendo uma órbita ao redor de uma carga elétrica maior, um núcleo maior, com carga positiva e mesmo neutra, próton e nêutron. O elétron, que é a carga negativa, ele gira em torno do núcleo, carga positiva, no que é denominado órbita do elétron, e ao redor de si mesmo, que é o spin do elétron. Considerando-se o sentido convencional da corrente, que é a carga positiva, a corrente, devido a esse movimento do elétron, percorre uma direção contrária, oposta ao deslocamento do elétron. Veja na figura V, a velocidade do elétron na órbita, e veja que o vetor de velocidade tem uma direção e a corrente tem um outro sentido, oposto, porque a carga convencional é positiva. Também podemos considerar uma corrente o spin do elétron. Lamento, mas nada do que você está vendo, do que eu acabei de falar, até aqui é verdade. Mas é uma boa maneira de explicar os fenômenos magnéticos. Tem sido e é usada nos cursos técnicos de graduação na engenharia, e até que funciona razoavelmente bem em aplicações mais simples e sem muito rigor matemático. Mas você quer saber a verdade? Você não está pronto para a verdade. Aqui nesta série, sem usar teoria quântica e fenômenos relativísticos, vamos denominar de corrente limitada essa corrente do elétron. Vamos ver isso com mais calma daqui a pouco. É formalmente uma corrente, mas não é constituída por cargas elétricas se deslocando ao longo de um material, indo de um potencial maior para outro menor. Vai até parecer que existe a carga magnética unipolar, um polo norte isolado de um polo sul, que absolutamente não é verdade. Sabemos que o divergente de B é igual a zero. Não existe a carga magnética polar individual. Vamos definir que é a corrente e pronto. Aceita! Afinal, você até hoje não acredita que gravidade é uma força? Que o elétron é uma bolinha girando ao redor de uma bolona? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus? Que a massa é invariante no universo? Que você vê a cor amarela? Que o relógio no alto da torre bate igual a que se estivesse na base da torre? Que a energia elétrica passa por dentro dos fios? Ah, essa é a minha preferida. Comparar energia elétrica com água dentro de canos. É o que fazem no ensino fundamental. Pobres as nossas crianças. Isto está representando o nosso elétron girando, fazendo uma superfície, um círculo,
E nós temos o vetor normal a essa superfície, caracterizada por ds e o vetor n. Precisa ser um círculo? Não, claro que não. Você vai levar esse limite para zero, então pode ser esse retângulo, esse quadrado mostrado. Esse é o momento do dipolo magnético do anel, modelo de Ampère. É como se tivesse agora um momento de dipolo magnético, que é dado pelo produto de corrente ds, o elemento diferencial de superfície. E os domínios magnéticos, que você tanto já ouviu falar? No domínio magnético, você tem que as setas apontam na direção do momento de dipolo magnético daquele domínio. Então, vocês veem de cada uma dessas regiões, as setas apontam para direções diferentes, mas dentro do domínio, elas são paralelas entre si. O material magnético, nesse caso, ele está livre de campos magnéticos. Os domínios estão alinhados de forma aleatória, sem uma direção preferencial. A magnetização do material, portanto, é igual a zero, m igual a zero. Agora, nós temos uma diferença. Nesta situação, o material magnético está submetido a um campo magnético externo B. Aí está o campo magnético externo. Os domínios estão alinhados em uma direção preferencial, paralela ao campo magnético. O material magnético, então, apresenta uma magnetização M, que é produzida dentro do material, pelo alinhamento desses momentos magnéticos. A figura apresenta o fenômeno de forma exagerada. Dependendo do material, essa magnetização é quase imperceptível, mesmo com campos magnéticos intensos. Esse é o caso, por exemplo, madeira e plástico, que a magnetização é praticamente imperceptível. A figura apresenta um exemplo exagerado de um material paramagnético. Os dipolos magnéticos, domínios, estão alinhados em paralelo com a direção do campo magnético B. Observe, M, B e as linhas dentro dos domínios praticamente alinhados. É a direção preferencial do alinhamento. E agora, a figura apresenta um exemplo exagerado de material diamagnético. Observou? Os dipolos magnéticos dos domínios estão agora alinhados em direção oposta, contrária ao do campo magnético externo B. Nós pudéssemos ver as linhas de campo magnético ao redor do material, penetrando o material, teríamos essas linhas como mostradas na figura da esquerda, no material diamagnético, e na direita, no material paramagnético. Nesse caso agora, observe, o campo magnético externo B igual a zero. O que aconteceu? Continua o campo de magnetização. Como isso pode acontecer? A figura apresenta um exemplo exagerado de um material ferromagnético. Mesmo depois de retirado o campo magnético externo, o material permanece magnetizado. Essa é a grande diferença do ferromagnético. Mas observe, ímãs não gostam de calor. Por quê? Você está orientando esses domínios. O calor vai produzir a agitação molecular eletrônica e você vai perder esse alinhamento. Ímãs não gostam de calor. Entendeu por que agora? Um outro parâmetro muito comum quando falamos em magnetismo é permeabilidade magnética relativa, μR. Nos materiais paramagnéticos, temos que o μR é maior do que 1. Temos, por exemplo, o alumínio, μR 1,00000036. Sim, é maior do que 1, mas é quase 1. E nos materiais diamagnéticos, μR é menor do que 1, mas veja quanto, 0,999991 para o cobre. E os materiais ferromagnéticos, o μR é muito maior do que 1. Material que é a mistura de ferro com 3% de silício, podemos atingir uma permeabilidade relativa de cerca de 55.000. Já pensou o que vai acontecer nas relações de indução campo nesse material? Não é surpreendente ou, no mínimo, inusitado e pouco intuitivo que materiais outros que não o famoso trio eletromagnético ferro, níquel e cobalto também sejam afetados por um campo magnético? Na verdade, tudo é afetado? Sim, eu sei. Não dá para atrair um pedaço de madeira ou alumínio com ímã. A razão é que nesses materiais, o paramagnetismo e o diamagnetismo são extremamente fracos. Você vai precisar de um sensor muito especial, muito preciso, com elevadíssima sensibilidade e um eletroímã de dimensões de corrente gigantesca para poder detectar esse efeito. É muito difícil. O que nós queremos medir? O efeito que vai ter? Magnetização, que é o momento de dipolo magnético por unidade de volume. É isso que vai produzir o campo externo ao material. Nós, técnicos e engenheiros, não estamos nem um pouco preocupados como a magnetização chegou lá. Pode ser por paramagnetismo, diamagnetismo ou ferromagnetismo. Nós vamos considerar
M como estando lá. Então, calculamos o campo magnético que essa magnetização produz. Vejamos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Existem diversas fontes disponíveis para o estudo do eletromagnetismo. Algumas requerem dispêndio de recursos financeiros, você vai pagar, e outras podem ser obtidas na internet. Podemos também utilizar fontes com exercícios resolvidos para complementar, solidificar e confirmar nosso domínio sobre os assuntos estudados. Apresentamos aqui uma relação muito reduzida. Ainda há diversas outras fontes disponíveis. Ser autodidata pode ser uma grande vantagem nessas condições. Aprenda a aprender. Estamos nos aproximando do fim desta série e juntamos diversos conceitos já apresentados e procuramos fazer a integração dentro do tema magnetização. Sabemos que a magnetização é devido à existência de correntes limitadas, um tipo especial de corrente que não é formada por cargas elétricas em deslocamento por dentro do material, e sim pelo movimento orbital e do spin do elétron dentro desses materiais. Nas situações práticas, então, nós podemos ter duas situações, ou combinadas. Nós podemos ter o campo devido a uma corrente, aquela convencional que você conhece, do elétron percorrendo por um fio, por exemplo, e essa da corrente limitada. Também mostramos que a magnetização ocorre em todos os materiais, não apenas nos magnéticos, ocorrendo apenas que a amplitude do efeito pode ser tão reduzida que ela não é nem perceptível na prática. Temos ainda uma pergunta instigadora a responder. Essa pergunta ela causa discussões acaloradas dentro da comunidade de amigos do eletromagnetismo. Você vai ter que tomar uma posição. E a pergunta é, afinal, quem é o campo magnético? B ou H? Pergunta simples? Se você acha que é fácil de responder, eu gostaria de te lembrar que até Maxwell, sim, aquele das equações de Maxwell, parece ter se confundido com esse assunto. Pensando agora na resposta? E no próximo vídeo, quais são as correntes limitadas do magnetismo, as que produzem a magnetização? Como relacionar esses parâmetros? B, H? Ou vamos falar da maneira certa? Como relacionar campo magnético, vetor H, magnetização, momento de polo magnético, permeabilidade magnética relativa, permeabilidade magnética do vácuo, permeabilidade magnética, suscetibilidade magnética, densidade volumétrica de corrente limitada, densidade superficial de corrente limitada, densidade de corrente e corrente. E a equação de Ampère, como fica? Aquela da equação de Maxwell. Quem é, afinal, é o campo magnético? B ou H? Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.